Fala uma coisa pra mim, você passa aperto quando um paciente ou um colega de trabalho quer discutir exames laboratoriais com você? Será que faltou isso na tua formação? Se você acha que dá pra melhorar o teu conhecimento sobre interpretação de exames laboratoriais, fica aqui comigo que hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos mais solicitados, o hemograma. Olá, prazer, eu me chamo Mari Libório, sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Agora vamos fazer diferença. Bem, o hemograma, como eu já falei, é um dos exames mais requisitados, tanto para paciente internado quanto para paciente ambulatorial. Mas finalmente, o que a gente vai ver quando a gente solicita um hemograma? O hemograma, ele avalia as 3 linhagens de células sanguíneas sobre 2 aspectos. Então, a gente vai ver uma avaliação quantitativa e a gente vai ver uma avaliação qualitativa, ou seja, a morfologia dessas células. Como que essas células estão, então, em relação ao número e à sua forma. E que células são essas que a gente avalia no hemograma? Eu falei que são 3 linhagens de células. A gente divide essas células que a gente avalia no hemograma em células da série vermelha, da série branca e as plaquetas. Na série vermelha, a gente vai ter os glóbulos vermelhos ou os eritrócitos, ou ainda como a gente chama, as hemácias. Na célula branca, a gente vai ter a contagem dos leucócitos e na série das plaquetas, a gente vai avaliar as plaquetas. A técnica da coleta da amostra para a realização do hemograma, ela é muito simples, é uma coleta de amostras de sangue venoso. A gente vai coletar naquele tubo de tampinha roxa, que é o tubo que é jateado com EDTA. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo sobre tubos de coleta de sangue para você nunca mais errar que amostra que coleta em que cor de tampa de tubo, mas só para você relembrar, no hemograma a gente usa o tubo de tampa roxa, que é o tubo com EDTA, e a gente faz uma punção normal. Lembra-se que sempre, como o tubo com EDTA ele é jateado com EDTA para esse sangue se manter com as suas células preservadas e sem coagular, a gente sempre precisa fazer uma homogeneização delicada desse tubo depois que a gente preenche com sangue, que é para não danificar as células e ao mesmo tempo misturar aquele sangue com o EDTA que está ali na parede do frasco. Vamos entender agora, então, cada um dos parâmetros que a gente avalia no hemograma, e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o eritrograma, que é a avaliação da série vermelha do sangue. Vamos entender tudo sobre série vermelha na avaliação do hemograma. O eritrograma, ou essa avaliação da série vermelha, ele vai dar para nós o número total de hemácias, ele vai dar para nós também a hemoglobina e o hematócrito, e ele ainda vai nos fornecer um outro índice que a gente chama de índices hematimétricos. A gente vai falar sobre cada um deles, calma, fica tranquilo. Aliás, se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda semana eu trago conteúdo bem legal para você. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e dá um joinha aí. Vamos começar então falando dessa contagem de glóbulos vermelhos ou de hemácias ou ainda de eritrócitos. Então vamos lá. Os glóbulos vermelhos, como esses aqui que a gente está vendo na imagem, né, são as células da série vermelha do sangue. Essas células, elas têm esse formato, eu falo com os meus alunos, que é como se fosse um Dunkin' Donuts, só que sem o furinho no meio. Ele tem esse formato bicôncavo e ele tem esse formato exatamente porque ele tem a capacidade de passar tanto por vasos sanguíneos que são mais largos, quanto por vasos sanguíneos que são bastante estreitos, como por exemplo os capilares. Então o formato do glóbulo, ele é exatamente para permitir que ele possa se espremer ali e passar em bifurcações de vasos realmente fininhos e em capilares realmente muito fininhos. A função do glóbulo vermelho, do eritrócito, é transportar o oxigênio que vem da respiração. Vamos lembrar lá da aula de ciências, né? Quando a gente inspira, entre outros gases que existem no ar, a gente inspira oxigênio. Esse oxigênio vai passar através dos alvéolos por difusão passiva para aqueles capilares que ficam ali pertinho dos alvéolos. Então esse oxigênio vai se grudar aonde? Exatamente nesse glóbulo. E ele vai percorrer todo o sangue, fazendo a entrega, todo o corpo, fazendo a entrega desse oxigênio para as células e pegando de volta o dióxido. Então é essa a regra que a gente vai ter. A principal função dessa célula é levar o oxigênio para os órgãos e tecidos e células e trazer de volta o dióxido de carbono. Então quando a gente inspira, a gente vai fazer com que o oxigênio chegue, e quando a gente expira, a gente vai fazer com que o dióxido de carbono saia. O primeiro dado que o hemograma vai dar pra gente é exatamente a hematimetria, a contagem
desse número total de eritrócitos ou de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Essa é uma informação muito importante. Claro que a gente usa o hemograma para fazer a verificação de uma série de parâmetros, mas quando a gente pensa em série vermelha, a gente está pensando em anemias, então a gente está pensando em como que esse paciente está do ponto de vista de contagem dessas células. Não são só as anemias que são a grande preocupação, mas ela acaba sendo a principal delas. A gente ainda tem uma situação oposta à anemia, que é quando ao invés da gente ter diminuição dos glóbulos, a gente tem aumento. Mas pela sua pouca frequência, a gente vai focar aqui naquilo que a gente vê mais. O que a gente vai ver mais num hemograma quando a gente avalia a série vermelha? A gente vai ver as anemias. E se você souber avaliar esse hemograma, você vai conseguir dizer, através do hemograma, se essa anemia é uma anemia por carência nutricional, se ela é por carência nutricional, se ela é por carência nutricional de ferro ou se ela é por falta de folato e vitamina B12. Então é muito importante que você entenda como avaliar um hemograma, porque a gente precisa ir além quando a gente vê o hemograma. Então, se a gente tem uma contagem de células menor do que o parâmetro, claro que você entende que você tem uma anemia, mas você precisa saber um pouco mais do que isso. Essa anemia é fruto do quê? Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que o hemograma, ele é um exame que na contagem de série vermelha, ele tem variações que dizem respeito ao sexo e à idade. Eu vou deixar um quadrinho aqui na tela para vocês verem e vocês vão perceber que, por exemplo, os homens, eles têm valores de glóbulos vermelhos maiores do que as mulheres. E isso é fisiológico, ou seja, é normal. Então, quando a gente vai preencher uma solicitação de hemograma, é importante que o sexo biológico conste naquela solicitação. E quando a gente vai avaliar o hemograma, é importante que você veja dentro do parâmetro para o sexo exatamente daquele seu paciente. Então tem diferença sim entre homens e mulheres, inclusive existem diferenças nas faixas etárias também. Além dos glóbulos vermelhos, a gente avalia também a hemoglobina e o hematócrito. Calma que eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas vamos pensar o seguinte: o que a gente pode encontrar de variação num exame de hemograma? Então a gente pode encontrar uma diminuição dos glóbulos vermelhos ou dos eritrócitos, e aí a gente pode ter essa diminuição acompanhada também, geralmente, da diminuição do hematócrito e também da diminuição da hemoglobina. Calma, eu vou explicar. Basicamente, a gente pode ter anemia por fatores nutricionais, que foi o que eu falei, pode ser por carência de ferro, pode ser por carência de folato e complexo B. A gente pode ter ainda uma anemia por perdas sanguíneas, isso também pode acontecer. E a gente pode ter anemia por destruição dos glóbulos vermelhos pelo próprio organismo. Então agora vamos descobrir como interpretar uma anemia avaliando as alterações no hemograma na série vermelha. Antes disso, eu queria que você deixasse aqui para mim se você aprendeu sobre interpretação de exames laboratoriais na universidade, caso você seja um profissional de saúde aí, um enfermeiro ou de repente um nutricionista, um fisioterapeuta. Eu quero muito saber. Eu ministro na minha universidade, na universidade que eu sou docente, uma disciplina que é interpretação de exames laboratoriais, e isso eu sei que é um diferencial, não está presente em todos os cursos e é muito importante. Então me conta aqui se você teve essa formação, eu quero saber. Então vamos lá, eu disse para você que o hemograma, ele avalia as células sanguíneas quanto à quantidade e o tamanho. Então vamos ver quais são as variações possíveis aqui em termos de quantidade, em termos de tamanho e de características morfológicas de uma maneira geral. Quanto ao tamanho, a gente pode ter a normocitose, ou seja, a gente tem as células sanguíneas da série vermelha no tamanho normal. A gente pode ter ainda a macrocitose, quando a gente vai ter as células da série vermelha, ou seja, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, num tamanho maior. Então, macrocitose, o tamanho está maior do que o normal. E a gente pode ter a microcitose, que é quando a gente tem as células da série vermelha, os eritrócitos, né, os glóbulos vermelhos, num tamanho menor do que o tamanho normal. Então a gente tem uma microcitose. E cada uma dessas representações diz respeito a uma anemia em especial que a gente vai ver daqui a pouco. Quanto à forma, a gente pode ter, de repente, numa amostra de sangue, o que a gente chama de poiquilocitose, que é quando a gente vê que as hemácias têm formatos diferentes, e isso pode ser sinal de uma patologia das células. Então, você tem glóbulos que não tem exatamente esse formato que eu falei para vocês, que parece um Dunkin' Donut sem ser furadinho, que é esse formato bicôncavo. Quando a gente tem isso, a gente tem uma definição de poiquilocitose. Quanto
Quanto à cor, a gente pode ter células que são normocrômicas, ou seja, elas têm a cor normal, ou a gente pode ter células que estão hipocrômicas, ou seja, elas têm uma cor mais pálida do que a cor usual. Preste bem atenção. Nas hemácias, nós encontramos a hemoglobina. A hemoglobina, ela é o aminoácido que dá cor vermelha à hemácia. Então, quando a gente tem uma hemácia hipocrômica, a gente tem uma hemácia que está com menos cor avermelhada. Então, logicamente, a gente tem menos hemoglobina nessa hemácia. E só para a gente relembrar, é a hemoglobina que vai carregar a molécula de oxigênio para fazer a distribuição no tecido. Então, quando a gente tem uma célula que é hipocrômica, a gente tem uma célula que tem menos cor, porque tem menos hemoglobina e, portanto, tem menos transporte de oxigênio. Olha só, aqui nessa imagem que eu deixo aqui na tela, você pode ver que você tem o glóbulo vermelho, o eritrócito, ele tem a hemoglobina e o oxigênio que se junta até ela, tá? A hemoglobina, ela é muito útil no diagnóstico de anemia e, na verdade, ela é o primeiro fator que deve ser avaliado, tá? Então, a gente, quando tem uma queda de hemoglobina, a gente tem um indicativo de anemia e a gente vai avaliar o restante aí das métricas. Então, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que a contagem de hemácias é importante, a gente já aprendeu que a contagem de hemoglobina é importante, a gente já aprendeu que existem algumas alterações na forma desses glóbulos, então a gente pode ter diferentes tamanhos, diferentes formas e a gente pode ter alteração na cor, principalmente porque a gente, quando tem diminuição da hemoglobina, a gente tem diminuição desse pigmento vermelho. E agora a gente vai entender o que é o hematócrito. Presta atenção nessa imagem que eu vou colocar aqui na tela e você vai entender bem. Você está vendo aqui que a gente tem uma divisão aqui nesse tubo de ensaio entre plasma, que representa 55% do nosso sangue, entre essa camada que a gente chama de camada leucoplaquetária, que é formada pelos leucócitos e pelas plaquetas, e o hematócrito, que é essa proporção aqui que a gente tem de eritrócitos no plasma. Então, como que a gente pode definir essa contagem de hematócrito? O hematócrito, ele é a proporção em percentual de quanto de sólidos, de quanto de eritrócito que a gente tem na fase líquida do sangue, que é o plasma. Tá? Esse valor, ele é importante, ele depende dos glóbulos vermelhos, mas ele pode sofrer alteração se o paciente está ou muito hidratado ou pouco hidratado, tá? Ou ele está hemoconcentrado, que a gente chama. Então, em termos de avaliação de anemia, ele não é o parâmetro que a gente vai utilizar em primeiro lugar. Então, ele vai estar mais baixo em todas as anemias, mas ele pode estar mais baixo em decorrência de outras situações, ok? E agora, por fim, não para complicar, mas para facilitar a interpretação do hemograma e a gente conseguir definir se essa anemia é causada pelo quê, eu vou falar de uma outra avaliação que a gente faz no hemograma, que são os índices hematimétricos. Essa relação que existe entre essas células vermelhas gera alguns índices e eu vou falar sobre os mais importantes aqui para a gente avaliar se a gente descobre se essa anemia que o nosso paciente tem é uma anemia por carência de ferro, é uma anemia por sangramento, é uma anemia por carência de folato. Presta aqui atenção, tá? O primeiro índice que eu vou falar para vocês é o VCM, que é o volume corpuscular médio. O que é isso? Ele define o volume médio da hemácia. Ele é importante para a gente saber se é uma anemia que tem células grandes, ou seja, macrocítica, ou se é uma anemia que tem células pequenas, ou seja, microcítica. E isso faz toda a diferença. Então, anota esse bizu que eu vou falar para você nunca mais esquecer esse grande diferencial para você entender a anemia causada por quê. Atenção! Se você tem uma anemia com tamanho de células normais, você pode pensar em uma doença crônica, você pode pensar em um transtorno da tireoide, você pode pensar em outras patologias de caráter crônico. Agora, se você tem uma anemia com microcitose, ou seja, você tem células de tamanho menor, você
tem uma anemia por carência de ferro. Ah, então é assim que eu descubro se a anemia é por carência de ferro ou não? Sim! Se você pega um hemograma, esse hemograma tem contagem de glóbulos menor do que os limites, principalmente de hemoglobina, lembra que a gente falou? Então você vai ver as hemácias, vai ver a hemoglobina está abaixo, muito provavelmente o hematócrito também vai estar, vai acompanhar, e aí você vai ver os índices hematimétricos. Quando você olhar, você vai descobrir se existe até observações escritas que muitas vezes vêm, células macrocíticas, células microcíticas. Quando você pegar o hemograma com células microcíticas, significa que essas células têm um tamanho menor e isso é um indicativo de anemia por carência de ferro. Em contrapartida, se você tiver uma anemia com células maiores, ou seja, você tem uma macrocitose, esse VCM está aumentado, quando você tem um volume corpuscular médio aumentado, você tem uma anemia por folato, por vitaminas do complexo B. Então, olha que interessante, a carência nutricional vai ser vista pela alteração na morfologia das células sanguíneas. Deu para entender? Então, esse é o grande bizu para você conseguir identificar aí qual é a causa da anemia que você está avaliando. Agora, tem uma coisa importante. Esse paciente, ele pode ter mais de uma carência nutricional? Pode. Tá? Então você pode ter hemograma com células macrocíticas e hemograma com células microcíticas. Esse paciente tem as duas situações juntas, isso é possível de acontecer sim. Agora, um outro índice hematimétrico que eu quero falar para vocês é o HCM. Esse é bem importante também para a gente descobrir em relação à hemoglobina, então, em relação à anemia. Então, a hemoglobina corpuscular média. Presta só atenção. Esse índice vai nos dizer o conteúdo de hemoglobina em cada hemácia. Então, se eu tenho bastante hemoglobina, se eu tenho pouca hemoglobina em cada hemácia. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho pouca hemoglobina, eu tenho pouco do pigmento que dá cor vermelha no sangue. Então, portanto, eu vou ter uma hemácia hipocrômica, eu vou ter uma hemácia com menos cor vermelha. Se eu tenho uma hemácia com menos cor vermelha, isso é um indicativo de uma anemia por deficiência de ferro. Então, se eu tenho uma hemácia hipocrômica e eu tenho uma hemácia microcítica, eu tenho uma anemia ferropriva. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo com uma colinha para você descobrir a causa das anemias. Presta aqui atenção na tela. Então, de acordo com a morfologia, né, e a síntese dos eritrócitos, a gente vai classificar as anemias assim, na maioria absoluta dos casos. Se eu tenho anemia ferropriva, eu vou ter uma hemácia hipocrômica, ou seja, uma hemácia com menos cor, e eu também vou ter uma hemácia menor do que o tamanho esperado, então eu vou ter uma hemácia microcítica, e isso é carência de ferro ou pode ser perda sanguínea também, tá? Aí aqui eu tenho uma fotinha, pessoa normal, tem vários glóbulos vermelhos, uma pessoa com anemia tem menos glóbulos vermelhos do que o esperado. Eu tenho uma anemia megaloblástica, que é uma anemia que tem cor normal, mas ela tem células maiores, ela é macrocítica, por isso que ela é megaloblástica, ela é macrocítica, ela tem macrocitose, células maiores do que o tamanho normal. Quando eu tenho carência, ou eu tenho má absorção de vitamina B12 ou ácido fólico. Isso pode acontecer em caso de alcoolismo crônico, por exemplo. Então, é a absorção que está prejudicada, tá bom? Aí aqui eu tenho um desenho de glóbulos sanguíneos normais, glóbulos sanguíneos com anemia megaloblástica. Então, ela é maior do que o tamanho normal. E eu tenho ainda um tipo de anemia que é a anemia aplásica ou aplástica, que é quando você tem um comprometimento de todos os setores da medula óssea. Então, na verdade, você vai ter alteração em todos os componentes sanguíneos, tá? Mas aí a etiologia, a causa é uma questão diretamente da medula. Aí aqui eu tenho uma fotinho das células normais do sangue e as células com anemia aplástica, quando você tem diminuição de tudo que tem de célula no sangue. Ainda tem muita coisa pra gente conversar sobre hemograma e sobre a interpretação do hemograma.